Dimensão, variedade. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Dimensão, variedade como parte do processo produtivo que possui características diferentes. Então, todo processo produtivo ele possui características diferentes. E quais são essas características que eu já tenho abordado aqui no canal nos últimos vídeos? Basicamente, dimensão, volume, dimensão, variedade e dimensão, variação e dimensão, visibilidade. Isso com relação às saídas, porque todo processo produtivo, como também já expliquei em alguns vídeos aqui no canal, ele basicamente é composto de entradas, processo de transformação e saída. E estas características diferentes de um processo produtivo, pelo menos do livro texto base que eu estou utilizando, ele está tentando explicar sobre a saída em si. O livro texto que eu estou utilizando é esse daqui, Administração da Produção. O link dele está na descrição, caso você tenha interesse, Administração da Produção, de Nigel Slack. Tem um link aqui que mostra, se você não tiver interesse nele, você pode adquirir pelo link e você pode pesquisar também em alguma biblioteca que você vai encontrar. É um livro bastante importante sobre isso. Então, processo produtivo possui características, todos os processos produtivos possuem características diferentes. Embora as operações sejam similares entre si, na forma de transformar recursos de entrada em saída, de bens e serviços, eles diferem em alguns aspectos. Então, são esses aspectos que eu estou tratando aqui no vídeo. São 4, dos quais são particularmente importantes. O volume, que eu já tratei no vídeo passado, a dimensão volume, e naquele vídeo a gente viu a diferença, por exemplo, de uma cadeia de restaurantes ou de um restaurante como um McDonald's e um pequeno restaurante. Então, ali você vê claramente a dimensão volume que impacta lá no custo. Por quê? Porque a dimensão volume vai fazer com que você tenha um grau de repetição e sistematização do trabalho muito mais elevada conforme a dimensão volume for maior. Então, o McDonald's, por exemplo, ele tem um grau de repetição e de sistematização do seu processo de trabalho muito mais elaborado, muito mais sofisticado, de tal modo que faz com que o seu custo unitário seja menor do que, por exemplo, uma hamburgueria artesanal, que não tem, um grau de repetição e sistematização ou suas próprias máquinas, por exemplo. Então, essa dimensão volume ela impacta significativamente no custo unitário e faz parte de um processo produtivo. Agora vamos ver a dimensão variedade, que é um texto bem curto, e vamos tentar entender o que significa, então, este outro aspecto na transformação de entradas para saídas, Uma empresa de táxi oferece alta variedade de serviços, pode restringir-se ao transporte de pessoas e bagagens, estando preparada para buscá-la em qualquer lugar e levá-las a outro. Para fazer isso, ela deve ser relativamente flexível, deve ter certeza de que seus motoristas possuem conhecimento da área e que a comunicação entre sua base e os táxis é eficaz. Isso, contudo, tem seu preço. O custo por quilômetro rodado será mais alto para um táxi do que para uma forma de transporte. Tá, deixa eu voltar aqui. Deve ter certeza de que seus motoristas possuem conhecimento da área e que a comunicação entre suas bases e o táxi é eficaz. Lembrando que o livro que trata de táxi, hoje em dia, a gente já tem o Uber, Esse livro aqui, a edição que eu estou utilizando aqui é mais antiga, mas tem edição recente. Isso, contudo, tem seu preço. O custo por quilômetro rodado será mais alto para um táxi do que para uma forma de transporte menos de acordo com as necessidades do consumidor, como um serviço de ônibus. Embora ambos atendam mais ou menos consumidores com necessidades semelhantes, o serviço de táxi possui um número alto de rotas e horários para oferecer a seus consumidores, enquanto o serviço de ônibus possui algumas rotas bem definidas, com uma programação de horários também definida. Se todos seguirem a programação, pouca flexibilidade será exigida pela operação. Tudo é padronizado e regular, o que resulta em custos relativamente baixos, comparados ao uso do táxi para o mesmo percurso. Bom, então essa dimensão, variedade, como um dos aspectos, na verdade ele é bastante autoexplicativo, Quanto menos variedade você tem, seja num serviço ou numa mercadoria, ou seja na indústria, no comércio ou nos serviços, se você possui menos variedade na sua execução, isso impacta no custo unitário também, E aqui ele traz o exemplo do transporte. Então, um ônibus, por ele ter o seu itinerário bastante definido,
sem variações, ou seja, sem que ele saia para um ponto X ou ponto A, o que acarretaria maiores custos, ele tem o seu custo menor do que o serviço, por exemplo, de um Uber ou de um táxi, geralmente, né? Por conta de que, se alguém está te oferecendo um produto, neste caso, a gente está tratando do exemplo do Uber ou do táxi, que é mais personalizado, é evidentemente que o custo unitário será maior. Então, a dimensão variedade, ela impacta também neste processo produtivo com relação a isso. Então, o vídeo de hoje é isso, um vídeo um pouco mais simples e mais rápido, e no próximo vídeo eu quero tratar sobre a dimensão variação, que é diferente da dimensão variedade. Eu vou ter que desligar manualmente a minha câmera hoje, que ela desconectou.